Este é o livro. Garota Silenciada, série Ella Dark. Suspense de FBI. Livro 4, escrito por Blake Pierce, lido por Sheila. Prólogo. O policial Medley estacionou sua viatura no estacionamento vazio do Jan's Diner e desligou o motor. Era pouco depois da meia-noite de uma noite fresca de abril, e as ruas de Towson estavam iluminadas por um manto de estrelas e pelo brilho de neon do interior do novo point preferido de Medley. Ele não pôde deixar de rir consigo mesmo. Se algum dia fizessem uma série de TV sobre sua carreira policial, esta seria uma noite que não entraria na lista. Os seriados policiais não mostravam noites como esta. Tinha sido uma tarde de burocracia seguida de uma busca por um cachorro desaparecido, que Medley encontrou bebendo alegremente de um riacho próximo depois de 1 hora. Logo depois, flagrou 2 adolescentes fumando maconha na velha pista de skate perto de Middle River, e os moleques juraram que não fariam de novo se ele deixasse passar essa. Medley sabia que era uma promessa vazia, mas deixou os garotos irem embora mesmo assim. Havia crimes muito piores com que se preocupar, e caramba, que adolescente nunca tinha dado uma tragada escondido? Esta noite era um daqueles plantões que se misturavam com o resto. Às 2 da manhã ele sairia, iria para casa e continuaria contando os dias até a aposentadoria. Faltavam pouco mais de 300 dias para poder receber a generosa pensão da polícia e começar a construir a casa dos sonhos na Carolina do Sul. Estava tudo ao seu alcance agora, tão perto que ele quase podia sentir o cheiro da madeira e da tinta fresca. Mas, por enquanto, Medley saiu da viatura e enrolou um cigarro. Observou alguns caminhões passando pela rodovia, enormes em tamanho, mas escassos em número. Havia algo reconfortante no som de um motor rugindo ao longe, algo que sem dúvida sentiria falta quando se mudasse para o interior. Colocou o cigarro atrás da orelha e entrou no Jan's Diner. Esta seria a 3ª vez em 2 semanas que visitava o lugar, e, se a dona não fosse já sua amiga, ele suspeitaria que ela andava temperando os waffles com nicotina. Medley abriu a porta e acenou com a cabeça para cumprimentar a mulher loira e baixa que estava limpando as mesas. — Boa noite, Jan. — Voltei para mais, disse ele. Ela guardou o pano no bolso do uniforme e depois colocou a mão na cintura. — Você de novo? Não tem bandidos para perseguir? Medley levantou as mãos em sinal de rendição. — Ei, estou dando mole por aqui. Vão sentir minha falta quando eu for embora. — Isso nós vamos. Deixa eu adivinhar, waffles, com calda e bananas. Só havia mais 2 clientes no restaurante, então Medley pôde escolher onde sentar. Acomodou-se em uma mesa perto da janela para ficar de olho no seu carro. Isso mesmo, sou um homem de hábitos. Jan deixou seu spray de limpeza em cima de uma mesa e se dirigiu a Medley. Baixou a voz para um sussurro. — Pode vir até o balcão, John? Zrenia perguntou ela. Algo em seu tom parecia um pouco estranho. Antes que Medley pudesse responder, Jan já tinha se posicionado. Ele a seguiu, sentando-se em um dos bancos encostados ao balcão. — O que está acontecendo? Zrenia perguntou. Do outro lado, Jan se inclinou. — Tenho um pequeno problema. Medley verificou os arredores para se certificar de que os outros clientes não estavam ouvindo. — Um problema? O que houve? — Tem um jipe nos fundos, um negócio grande e preto, vidros fumê e tudo mais. Está estacionado lá há 45 minutos. — Nos fundos? Perguntou Medley. — Não vi nenhum jipe quando parei. Jan balançou a cabeça. — Tem outro estacionamento do outro lado. A maior parte é para os funcionários, mas de vez em quando aparece um cara por lá. Medley adivinhou o rumo que isso ia tomar. — O que você está pensando? Jan ergueu as sobrancelhas. — Precisa mesmo que eu te diga, querido? Garota de programa, provavelmente com um cara casado. Pernas abertas, finge até o cara conseguir. Sabe como é, né? Como Medley imaginava.
paradas de descanso como esta eram um local popular para as profissionais do sexo exercerem seu ofício. O fluxo constante de caminhoneiros facilitava a escolha. "Vou dar uma olhada", disse Medley. "Tem certeza que não pertence a nenhum dos caras que estão aqui?" "Certeza absoluta. Aqueles senhores são ambos caminhoneiros", disse Jan, acenando com a cabeça na direção dos clientes. "Nenhum deles tem um SUV." Mais um trabalho fácil, pensou Medley. Flagrar prostitutas no ato era uma ocorrência noturna comum, e uma vez pegos, ambos os lados se dispersavam rapidamente. Medley seguiu Jan até a área da cozinha, e depois através de uma saída de emergência para o estacionamento. "Os waffles estarão esperando quando você terminar", gritou Jan. Medley fez sinal com o polegar. Ele examinou a área e encontrou o SUV preto estacionado longe dos outros 2 carros no mesmo estacionamento, que ele supôs pertencerem aos funcionários do restaurante. Pelo que Medley podia perceber, não havia outro motivo para um veículo estacionar ali, a menos que as vagas na frente estivessem ocupadas, o que não era o caso. Aproximou-se mais, procurando sinais de pessoas transando lá dentro. Corpos se movendo, membros nus pressionando o vidro. Naquele momento não havia indícios disso, mas a noite oferecia uma boa camuflagem. Medley chegou mais perto, esperando que a presença de um uniforme policial pudesse assustar quem quer que estivesse lá dentro e fazê-lo se revelar. Era assim que normalmente acontecia. Não teve essa sorte. Desta vez, não. Medley bateu com força na janela do passageiro e esperou. Algo lhe pareceu imediatamente estranho. Os aromas agradáveis do restaurante já não chegavam às suas narinas. O cheiro reconfortante dos pastéis fritos havia sumido. Aquele mundo parecia estar agora a quilômetros de distância. Poderia ser o 6º sentido de um policial, pensou ele. Mas havia algo errado naquela situação. O ar noturno gelou seu sangue normalmente quente. 10 segundos se passaram sem que ninguém se manifestasse. Medley se inclinou, colocou as mãos em volta do rosto e espiou para dentro do veículo, mas a película escura tornava impossível qualquer tipo de identificação. Tudo o que viu foi seu próprio reflexo. Mesmo assim, algo lhe dizia que o interior não estava vazio. "Aqui é o agente Medley, da Polícia Estadual de Maryland. Por favor, identifique-se. Você está estacionado em área privada." Nada. Medley suspirou. Na melhor das hipóteses, era um motorista exausto tirando uma soneca. Na segunda melhor, um veículo abandonado. Puxou a maçaneta da porta e, por um milagre inesperado, ela se abriu. O cheiro veio primeiro, como sempre. Depois houve um momento de incredulidade, seguido da terrível constatação de que o pior ainda estava por vir. Medley prendeu a respiração, mas mesmo assim o aroma metálico do sangue invadiu seus olhos, ouvidos e papilas gustativas. Era inescapável. Sacou a lanterna e apontou-a para dentro do carro. Com 30 anos de experiência, Medley acreditava que já não havia imagens que pudessem chocá-lo. Nenhum ato era depravado demais. Nenhuma atrocidade desumana poderia devastá-lo além do que já tinha visto. Mas quando viu o corpo sentado no banco do motorista, mutilado e sangrando como um animal eviscerado, percebeu que estava completamente enganado. Capítulo 1. Ella Dark não queria voltar à penitenciária estadual do Maine, não depois da sua última experiência lá. No entanto, lá estava ela, estacionada diante dos portões de ferro fundido do complexo, aguardando que um guarda erguesse a cancela. Toda a viagem tinha sido um turbilhão de emoções, e ela mal podia acreditar que estava ali novamente, e não por vontade própria. Desde sua última visita, apenas 2 semanas antes, a penitenciária estadual do Maine parecia agora um pouco mais decadente, um pouco mais sombria. O fato de alguns dos assassinos mais famosos do mundo estarem lá dentro era menos um fascínio e mais uma consciência perturbadora para ela,
especialmente após ter se aproximado demais de uma das feras que lá habitavam. "Posso ajudá-la, senhorita?" Component Placement perguntou um agente de segurança de sua cabine. Ela mostrou seu distintivo do banco do motorista. "Sou a agente Dark, do FBI. Estou aqui para ver o detento número 2761 em relação a um caso em andamento." O guarda pegou seu distintivo e sumiu atrás do pequeno balcão de sua cabine. Reapareceu com uma prancheta. "Assine aqui, por favor. Está aqui para ver Tobias Campbell?" Só ouvir o nome dele já era suficiente para lhe dar um nó no estômago. Desde que o conhecera, tudo o que ela queria era esquecê-lo. Mas sempre que deixava sua mente vagar, seus pensamentos voltavam-se para Campbell, seu sorriso torto, seus olhos amarelos, sua estrutura frágil que ainda exalava domínio mesmo atrás de uma cela de vidro. Ele parecia ter um domínio do comportamento humano que ela temia tanto quanto admirava. E há uma semana ela tinha encontrado um animal morto pendurado em sua porta da frente. Um gato. Ela não podia provar concretamente, mas sabia que Tobias Campbell era o responsável por aquela exibição bizarra. No seu último encontro com ele, ela tinha mencionado que gostava de gatos. Essa devia ter sido a ideia de piada de Tobias. Talvez ele não tivesse feito isso com as próprias mãos, mas certamente por procuração. Era por isso que ela estava ali, para confrontar esse psicopata e exigir respostas. Como ele tinha conseguido fazer aquilo? E por quê? Pegou a caneta do guarda com a mão trêmula e assinou seu nome. As camadas de segurança foram se abrindo, as cancelas se ergueram, os portões de ferro se abriram e os guardas se dispersaram para permitir a entrada de ela no complexo. Ela soltou o freio de mão e entrou, sentindo como se estivesse adentrando a boca do inferno, e provavelmente não sairia nas mesmas condições em que chegou. Ela estacionou e se dirigiu à entrada. Lá dentro, o ar perfumado invadia seus pulmões, mas tudo parecia artificial, como se os odores frescos estivessem ali apenas para mascarar algo mais sinistro. Ela informou ao funcionário atrás do balcão os motivos de sua presença e sentou-se na recepção. Ensaiou mentalmente o que diria a Tobias e como o faria, lembrando-se de minimizar o envolvimento dele no caso anterior na Califórnia. Os conhecimentos de Tobias a tinham ajudado e a agente Ripley a resolver o caso, mas se Tobias soubesse disso, usaria esse fato como vantagem contra ela. Uma porta se abriu e apareceu um homem com um terno preto bem ajustado, alto, bronzeado, com o porte de um fisiculturista olímpico. Ela o reconheceu como o diretor Banks, o mesmo homem que conhecera da última vez que estivera ali. Ele tinha uma expressão severa no rosto. "Agente Dark, o que está fazendo aqui?" Zrenia perguntou. "Pelo mesmo motivo de antes. Preciso falar com Campbell novamente. Está relacionado a uma investigação em andamento." Banks manteve seu olhar fixo. "Muito bem. E você tem os formulários de autorização? Permissão do DOC?" Ela não os tinha. Ela não tivera tempo para passar por todo o processo novamente. Sem falar que quanto mais contatos tivesse com o departamento de correções, maiores as chances de a agente Ripley descobrir seus encontros com Campbell. Até agora, ela tinha mantido esses encontros em segredo para poupar os sentimentos de Ripley. Ripley e Campbell tinham uma longa história que Ripley certamente não gostaria de reviver. A parceira de ela no FBI tinha sido a responsável por prender Tobias 15 anos antes, e quando ela encontrou sua cabana rural, deparou-se com uma série de objetos pessoais que sugeriam que Tobias Campbell tinha matado muito mais do que o FBI acreditava. Sapatos infantis, forcas ensanguentadas, joias, roupas, documentos de identidade. Mas o FBI não pôde provar nada disso, pois Tobias capturou a agente Ripley e a obrigou a queimar tudo. Até hoje, Ripley afirma ter visto as evidências, mas os oficiais não acreditaram nela. Disseram que ela estava sofrendo de delírios pós-traumáticos.
E se Ripley soubesse que ela tinha se encontrado secretamente com a pessoa que a tinha feito passar por esse tormento, ficaria furiosa, talvez até com o coração partido. Não preciso consultar o DOC se o motivo da minha visita está relacionado a um caso em andamento. Ela não sabia bem onde a verdade terminava e as mentiras começavam. Embora fosse verdade que as visitas às detentas pudessem ser agendadas sem o envolvimento do DOC, desde que estivessem ligadas a uma investigação em curso, o fato era que não existia investigação alguma. Ela não tinha contado a ninguém sobre o animal morto em sua porta, e não havia nenhum outro caso ativo nos arquivos do FBI que apontasse Campbell como possível suspeita ou cúmplice. Ela estava simplesmente tentando a sorte, na esperança de que suas credenciais do FBI fossem suficientes para conseguir acesso a Campbell. Sinto muito, agente, disse Banks, mas você sabe melhor do que ninguém que temos um protocolo rigoroso para as visitas a Campbell. Não podemos deixar qualquer pessoa entrar para vê-la, seja do FBI ou não. Mas você me conhece, tenho minhas credenciais. Este caso está sendo mantido em sigilo absoluto. Entendo a necessidade de discrição, agente, mas regras são regras. Talvez você possa ligar daqui para o DOC e agilizar o processo. Antes que Banks pudesse terminar sua frase, um alarme estridente disparou. O espaço confinado da pequena recepção amplificou o som a níveis ensurdecedores, como se uma fileira inteira de alarmes residenciais estivesse tocando ao mesmo tempo. Ela não conseguia ouvir, mas viu Banks dizer as palavras "puta merda". Seu rosto, normalmente bronzeado, ficou pálido como cera. "O que está acontecendo?" ela gritou, mas Banks já tinha sumido, junto com o funcionário que estava atrás do balcão. De repente, vários guardas do lado de fora entraram correndo pelas portas e se juntaram ao grupo. Banks mexia freneticamente em seu cartão de acesso na entrada do bloco de celas, claramente assustado com a súbita confusão. Ela não sabia bem o que fazer. Seguir os guardas? Tentar chegar até Campbell? Caramba, ela tinha tido sorte até ali. Por que não continuar? Não, ela nunca conseguiria passar pelas portas de segurança. Pelo que se lembrava, a Zona Vermelha tinha pelo menos 2 portas que exigia cartões-chave. Finalmente, a porta do bloco de cela se abriu e outro guarda apareceu do outro lado. Ele agarrou Banks e gritou algo em seu ouvido. Ela não conseguia ouvir nada por causa do barulho da sirene, nem mesmo os passos pesados dos reforços que estavam chegando. De repente, todo o corpo de ela tremeu de pânico. Todos os guardas reunidos na porta se viraram para ela e a olharam confusos. O guarda recém-chegado apontou para ela. Ela leu novamente os lábios de Banks. Ela? Ela se viu recuando em direção à saída, mas Banks estava subitamente em cima dela. Teria sido denunciada? Será que já tinham descoberto seu engano? Dessa vez, ela ouviu perfeitamente o diretor Banks por cima do alarme ensurdecedor. "Agente Dark, você precisa vir comigo." Capítulo 2. De repente, ela se viu nos corredores sinuosos da prisão. Escoltada por 2 guardas, ela foi conduzida através dos túneis úmidos e desceu 2 lances de escada abaixo do nível do solo. Rostos a observavam através dos painéis de vidro das portas das celas. Outros guardas a encaravam como se fosse uma nova detenta sendo admitida. Tudo acontecia rápido demais para que ela pudesse processar. "Moça, você conhece as regras, não é?" Zrenia perguntou um dos guardas. A placa ao lado deles dizia: "Zona Vermelha. Começa aqui." "Regras?" "Mantenha 1,5 metros de distância do vidro. Não passe nada através dele. Mantenha sua interação breve. Se desobedecer a essas regras, o Departamento Correcional do Maine não se responsabiliza por quaisquer ferimentos ou morte. Entendido?" O guarda usou seu cartão-chave para abrir a porta de aço. Ela olhou mais uma vez para a toca do dragão, mal acreditando que realmente tinha chegado ali. "Sim, entendido", disse ela.
e a porta se fechou, deixando-a sozinha. Ela não fazia ideia de como ou porquê, mas se encontrava diante da cela de vidro de Tobias Campbell, na ala da zona vermelha da penitenciária estadual do Maine. Sendo o único detento da ala, Campbell era mantido isolado de todos os outros no complexo por questões de segurança mútua. Barras de ferro ladeavam a caixa de vidro como precaução extra. Campbell estava sentado no chão de sua cela, surpreendentemente vazia. Seus materiais de pintura, cavaletes em miniatura e outros objetos pessoais haviam desaparecido. Na porta da zona vermelha, 2 paramédicos uniformizados e alguns guardas se afastavam, ainda que hesitantes. A confusão superou o medo e o discurso ensaiado sumiu de sua mente. Que diabos foi isso? Foi tudo o que ela conseguiu dizer. Tobias se levantou e sorriu. Sua cabeça raspada brilhava sob as luzes brancas ofuscantes de sua câmara esterilizada. Ela viu aquele sorriso doentio que tinha visto inúmeras vezes em seus pesadelos, e a mera visão dele trouxe de volta sensações que ela felizmente nunca mais suportaria. Atrás dela, uma cela de vidro vazia estava na escuridão. Mesmo agora, ela se perguntava: como vim parar aqui de novo? Agente Dark, estou tão feliz que tenha voltado. Campbell passou a ponta dos dedos no lado do rosto e depois pingou algumas gotas de sangue no chão da cela. De nada, a propósito. Ela não fazia ideia do jogo que esse maníaco estava jogando, mas por alguma razão estranha parecia envolver automutilação. Bem-vinda? Para quê? O que você acabou de fazer? Não esperava visitas esta manhã, senhorita Sombria, mas algo me dizia que você apareceria novamente em meus aposentos a qualquer momento. Certo? E daí? Por que um grupo de guardas me trouxe aqui? Funcionou, não foi? Tobias riu. Campbell, estou farta dos seus joguinhos. Não quero ter nada a ver com você e depois desta reunião, você não vai mais ouvir falar de mim. Estou aqui para obter respostas e assim que as tiver, vou embora. Entendeu? Agora me explique que diabos acabou de acontecer. Não vamos nos apressar, disse Tobias. Me fale sobre seu pequeno caso na Califórnia, na semana passada. Ouvi dizer que pegou um assassino do Zodíaco. Como foi isso? Ótimo, pegamos ele em 3 dias. Agora comece a falar. Tobias se aproximou do vidro e girou o dedo em volta do orifício do alto-falante. Ela olhou de relance para seus ferimentos. Um filete de sangue seco escorria da orelha até o pescoço. Muito impressionante. E como você fez isso? O que aconteceu com a sua orelha? Minha orelha? Manipulação, minha querida, o cerne da condição humana. Quando uma criança grita porque não consegue o que quer, ela não está chateada. Está apenas aprendendo o básico da exploração comportamental. Isso nos acompanha até a idade adulta e alguns de nós continuam tão hábeis nisso quanto éramos quando jovens. Ela juntou as peças. Demorou alguns segundos e não fazia sentido para ela, mas nada do que esse monstro fazia sentido para uma mente racional. Você fingiu uma lesão? Tobias suspirou e balançou a cabeça lentamente, como se estivesse sendo operado por uma máquina. Não. Mais uma vez, vejo que você ainda é incapaz de habitar a mente psicopata. Ela se perguntou novamente. Por que vim parar aqui? Tobias já estava jogando seu velho jogo, menosprezando suas habilidades e fazendo-a se sentir insignificante como um rato do campo. Ela odiava Tobias com todas as suas forças, mas naquele momento odiava mais a si mesma por pensar que aquilo era mais do que uma péssima ideia. Sabe, saiu de casa bem cedo hoje, senhorita Dark, e não apareceu no trabalho. Logo soube que estaria na minha frente em poucas horas. O queixo de ela caiu e seus olhos se arregalaram a ponto de doer. Aquele canalha sabia detalhes de sua vida que ninguém, além dela, deveria saber. Sua pele começou a formigar por todo o corpo. Mas que diabos, quem você pensa que é para me perseguir assim? Como é que você sabe dessas coisas? As pessoas falam comigo, as notícias correm rápido,
especialmente nestes corredores. Mas sempre que um agente do FBI planeja uma visita, o departamento penitenciário me avisa com antecedência, e eles não entraram em contato recentemente. Isso significa que você veio sem avisar. Ela parou e pensou que tudo aquilo devia ser um pesadelo longo e hiperrealista. Tudo, desde o dia em que conheceu Tobias até agora. Aquela não podia ser sua vida. Sentia-se como se estivesse presa no centro de uma teia de aranha, sem ter como se libertar. Eu sabia que aqueles guardas chatos não quebrariam o protocolo, não por um novato. Então, uma vez aqui, usei a astúcia. O intelecto, a trapaça. Ela olhou novamente para o ferimento de Tobias. Sangue fresco escorria pelo seu rosto, como água turva numa folha. De repente, tudo voltou à sua memória. Lembrou-se do protocolo para prisioneiros nas celas de detenção dos seus dias na polícia da Virgínia. Você ameaçou se suicidar para me fazer entrar? Bingo! Tobias sorriu. Bastou um lápis no meu ouvido. Eu disse que espalharia meus miolos com a ponta afiada se não te trouxessem até mim. O primeiro pensamento de ela foi que os guardas deveriam tê-lo deixado fazer aquilo, mas ela sabia que o protocolo exigia que qualquer preso que ameaçasse suicídio fosse atendido imediatamente. Meu Deus! Mas por quê? Como sabiam que eu estava aqui? As perguntas fervilhavam em sua mente como formigas enlouquecidas. Como eu disse, as notícias correm rápido e eu queria te ver. Você é muito mais interessante para mim do que os outros idiotas que eles mandaram no passado. Ela queria perguntar mais, mas dar a Tobias o que ele queria era um caminho perigoso. Tentou se lembrar das palavras que tinha decorado, mas sua mente estava em branco. É mesmo? Zrenia perguntou. Campbell enfiou o dedo na orelha e retirou mais um filete de sangue. Começa a doer nessa altura, disse ele com um sorriso. Mas sim, todos os outros agentes que conheci eram de meia idade e classe média, sem muita personalidade. Eram pessoas esperando suas aposentadorias. Só vieram me ver porque alguém mandou. Ela se perguntava quem mais nas fileiras do FBI teria tido o prazer de visitar Tobias pessoalmente. Até então, achava que era a única. Então, o que me torna diferente? Você está aqui porque quer estar. Está em busca de conhecimento e não tem medo de cavar fundo para encontrá-lo. Acho isso admirável. Ela sentiu algo parecido com orgulho, mas o coquetel de emoções dentro dela apagou a sensação em segundos. Ela se recompôs e lembrou exatamente por que estava ali. Tobias, chega dessa merda! Não pense que vou cair nos seus joguinhos. Não desta vez. Por que havia um animal morto na minha porta semana passada? Tobias fez uma careta. Seu pescoço se contraiu. Que tipo de animal? Ela ergueu as sobrancelhas. Você já sabe. Não se faça de desentendido. Não sei do que você está falando, senhorita Dark. Parece uma coincidência. A natureza pode ser cruel assim. Acho isso extremamente improvável. Você mesmo disse que sabia do meu paradeiro hoje. Isso significa que tem me vigiado, a não ser que estivesse mentindo, como costuma fazer. Ela estava pronta para jogar o jogo dele de volta. Se conseguisse irritá-lo, ele poderia escorregar. Funcionava com suspeitos na sala de interrogatório. Por que não aqui também? Tobias batia o pé num ritmo constante. Quem sabe se estou mentindo ou falando a verdade? Talvez eu tenha adivinhado que você estaria aqui. Ou talvez seja um truque de mentalismo. Um guarda me disse que você estava nos portões e eu fiz uma leitura fria. Ou talvez eu realmente tenha olhos em você e na velha Mia Ripley. Qual você prefere? Tanto faz. Ela mentiu. Na verdade, ela se importava, mas quanto mais Tobias falava, mais ela sentia aquela teia de aranha começar a crescer e se transformar em algo mais forte. Cada novo comentário trazia um novo mistério, e a última coisa de que ela precisava era de mais incertezas rondando sua cabeça. Faça uma coisa para mim, já que te trouxe aqui para dentro com meu truquezinho. Qual é o seu nome do meio? A pergunta a pegou de surpresa.
Por que você quer saber? Sabe o que dizem sobre a curiosidade. Ele sorriu. Filho da mãe, pensou ela, contendo a raiva. Não tem o nome do meio, desabafou. Nós dois sabemos que isso não é verdade. Então, por que pergunta? Estou avaliando sua capacidade de ser honesta. Se quisermos ter uma relação mutuamente benéfica, preciso saber até que ponto você está disposta a dizer a verdade. Ela teve que fechar os olhos para conter a frustração. Está falando sério? Está me perguntando se estou sendo sincera? Você é que enrola a verdade em enigmas idiotas. Tobias baixou o olhar para o chão e respirou fundo. Quando levantou a cabeça, seu sorriso constante tinha se transformado em uma carranca ameaçadora. Seus olhos estavam tão estreitos que só as pupilas amareladas eram visíveis. Ele levantou a mão e bateu no vidro com um estrondo surpreendente. Ela precisou de todo o seu autocontrole para não pular de susto. Escute bem, senhorita Dark, rosnou Tobias, sua voz assumindo um tom demoníaco. Se não fosse por mim, vocês ainda estariam correndo em círculos na Califórnia. Arrisquei minha vida para trazê-la aqui e não tenho dúvidas de que serei punido por meus atos. E a velha Mia Ripley ainda não sabe das nossas conversas, não é? Eu já poderia ter contado, mas não o fiz. Fiz mais por você do que você por mim. Então, quando faço uma pergunta, quero que me responda, entendeu? O silêncio pairou pesadamente entre eles. Ela não podia acreditar, mas ele tinha razão. Ele tinha todas as vantagens e ela, nenhuma. Ela poderia ir embora agora mesmo, mas Tobias se vingaria revelando tudo a Ripley. Só então ela percebeu que estava jogando um jogo que não podia vencer. A única maneira de subir no placar era atender aos pedidos de Tobias. Meu nome do meio é Abril. Tobias fechou os olhos e farejou o ar. Ele saboreava a nova informação como se tivesse descoberto a resposta para algum mistério antigo. Seu rosto brilhava com um novo orgulho. Pronto. Não foi tão difícil, foi? Abril, o mês mais cruel. E este mês também. Que apropriado. Para qualquer outra pessoa, revelar tais detalhes seria inofensivo, mas ela sabia que Tobias encontraria uma forma de usá-los contra ela. Fiz o que me pediu, agora você tem que retribuir. Tenho? Muito bem. Sim, o gato que está na sua porta foi deixado por um associado meu. Tobias concluiu a frase com um estalo do pescoço. Ela esperou por mais detalhes. Não houve nenhum. E? É só isso? Zreniela gritou. Quem é essa pessoa? Por que fez isso? Assim que as palavras saíram de sua boca, ela soube que suas perguntas eram em vão, mas o desespero superou tudo o mais. Agarrou as barras da cela com as duas mãos e sacudiu-as com toda a força que tinha. Seus antebraços e bíceps ardiam de dor, mas as barras de ferro não se moveram. Por favor, uma coisa de cada vez, disse Tobias. Receio que não vou revelar mais detalhes. Não sobre meu cúmplice, mas posso dizer por que fiz isso, se realmente quiser saber. Ela se afastou das grades. Tobias permaneceu imóvel com as mãos atrás das costas, como se uma força magnética o mantivesse no lugar. Nem mesmo a explosão dela o tinha feito mudar de posição. Vá em frente, então. Estou esperando. Bem, senhorita Dark, todo mundo fica feliz em provocar o tubarão quando ele está na jaula, mas pouquíssimas pessoas provocariam um na natureza. É isso que estou fazendo. Estou tirando sua rede de segurança. Você veio até mim porque pensava que podia me observar a partir da segurança do mundo livre, mas essas grades não passam de uma ilusão. Ele pressionou o rosto contra o vidro. Eu estou lá fora com você, observando, participando, aterrorizando. Quer aprender comigo? Vem até mim esperando que eu lhe ensine o que é a mente de um psicopata? Então vai aprender da maneira mais difícil. Sim, ela veio para aprender. Queria saber tudo sobre o passado de Tobias e conhecer detalhes que mais ninguém sabia. Mas também queria seus conhecimentos profundos sobre o processo de pensamento de um assassino.
No seu último caso, fora Tobias quem lhe dera a informação de que ela precisava para solucioná-lo. Era essa intuição que ela queria explorar, mas parecia que tinha aberto a caixa de Pandora. Tobias tinha um olhar duro, que ela nunca tinha visto antes, como se sua máscara de carne tivesse sido retirada pela primeira vez. Mas, em vez de ossos e tendões, não havia nada além de astúcia, impiedosa e loucura clínica olhando para ela. Ela sentiu a sala ficar fria e sua espinha ainda mais gelada. O frio pairava em seus lábios, congelando-os. Ela queria gritar com a fúria de 1000 sóis, mas não tinha força de vontade para fazê-lo. Apenas derrota e uma consciência esmagadora de que foram suas próprias ações que convidaram esse monstro a entrar em sua vida, em sua mente. Nenhum dos dois falou por alguns segundos. Foi o bip do relógio de ela que quebrou o silêncio. Ela o checou. Era um aviso de que alguém estava ligando para seu celular, que tinha sido confiscado antes de ela entrar na área das celas. Ela viu o nome de quem estava ligando. William Edis, disse Tobias de alguma forma lendo o texto no relógio dela a 1,5 metros de distância. Faz tempo que não ouço esse nome. Como ele está? Ainda perseguindo os alunos? Ah, esqueci, isso era só um boato. Edis era o diretor do FBI. Sempre que ele ligava para ela, significava que precisava dela em campo. Estou indo embora, disse ela. Vocês não vão mais ouvir falar de mim. Tobias virou-se e ficou de frente para a parede da cela. Ah, por sinal, senhorita Dark, foi só um truque. Uma mensagem de Edis apareceu no relógio dela. Venha para a sede o mais rápido possível. Perturbadoramente vago. A empolgação inicial de um novo caso foi rapidamente ofuscada pelo ambiente ao seu redor. O que foi um truque? Meu ferimento. Bastou uma picadinha no dedo para criar o sangue. O lápis na orelha era uma ilusão. Cresci como palhaço, então esse tipo de enganação é natural para mim. Você achou mesmo que eu arriscaria minha vida por alguém como você? Ela já tinha ouvido o suficiente. Não aguentava mais. Era uma batalha que ela não podia vencer, e se arrependeu de ter vindo a esse lugar amaldiçoado. Não importava o que ela dissesse ou fizesse. Não havia como negociar com aquele monstro. Ela tinha brincado com fogo e agora estava no olho do furacão. Ela se dirigiu à porta, frustrada, perdida e sem saber exatamente o que o futuro lhe reservava. Ela, April Dark, você ainda vai ter notícias minhas, disse Tobias. Ela apertou a campainha para sair da zona vermelha e não olhou para trás. Capítulo 3. Ela chegou à sede do FBI pouco depois das 4 da tarde. Tinha sido um voo exaustivo do Maine, sentada ao lado de um homem corpulento cuja massa invadia seu espaço pessoal. O ar estava abafado e o avião frágil e lotado. Ela não queria nada além de recomeçar o dia e fazer tudo diferente. Era sexta-feira à tarde e os funcionários do FBI se preparavam para ir embora. Uma onda de pessoas passou por ela enquanto subia a escadaria de mármore até o último andar do prédio. Ela acenou com a cabeça e sorriu para os rostos conhecidos, que felizmente estavam ansiosos demais para sair e iniciar qualquer conversa. Depois dos acontecimentos do dia, ela não tinha energia para papo furado. Dark! Zrenia! Gritou uma voz. Aqui! Ela olhou para cima e viu a agente Mia Ripley encostada no corrimão, que dava para um vão de 4 andares. Vestida com um terninho preto, sapatos vermelhos e uma jaqueta de couro, Mia era a imagem do profissionalismo, como sempre. Em vez do habitual coque, os cachos ruivos de Mia caíam abaixo dos ombros. O dia em que Mia Ripley não parecesse impecável, mesmo aos 55 anos, seria o dia em que o sol não nasceria no leste. Mas ao lado de Mia havia uma distração e uma bem-vinda. Mesmo angustiada, ela teve que tirar um segundo para esquecer seus problemas e admirar aquele homem. Era um sujeito mais jovem, vestindo camisa, calça e um blazer do FBI. Sem gravata, apenas com o colarinho aberto que destacava os músculos esculpidos do pescoço.
Tinha cerca de 1,80 m de altura e um cabelo farto na altura dos ombros. Ela não fazia ideia de quem era o cara. Agente Ripley, que bom vê-la, disse ela juntando-se a eles. Como está se recuperando? No seu último caso, na semana anterior, ela havia enfrentado um assassino sádico que se intitulava Gêmeo, na Califórnia. Durante o confronto final, o gêmeo esfaqueou ela no ombro, um ferimento profundo, mas não o suficiente para derrubá-la. Ainda não. Ótima, obrigada. Tiraram os pontos ontem. Ainda dói um pouco, mas já estou me acostumando a ser esfaqueada. Ela riu. Mais uns anos e você vai começar a gostar, disse o homem. Estendeu a mão e ela a apertou de bom grado, segurando-a por mais tempo do que faria com qualquer outra pessoa. Novata, este é o agente Mark Balzano. Mark, esta é a agente Ella Dark, minha protegida em campo. Eu treinei o Mark quando ele começou, em 2010. Ele foi um dos meus primeiros estagiários e muito bom. Ela esperava que isso não fosse uma indireta para ela. Prazer em conhecê-lo, agente Balzano. Acho que nunca o vi por aqui. Eu fico nas sombras. Ele riu. Deixe-me só dizer que sei exatamente pelo que está passando. Já estive no seu lugar. Você tem a melhor mentora possível na Mia, desde que consiga ignorar a direção dela. Ele deu um tapinha nas costas de Mia. Ela fez uma careta para ele. Ele falava baixo, com um leve sotaque de Louisiana. Ela gostou disso. Ainda posso te ensinar algumas coisas, disse Mia. Mark ergueu as palmas das mãos. Ah, com certeza. Mas e aí, Dark? Me conta. Como ela é hoje em dia? Ela pega pesado com você, né? Ela sorriu. Mais ou menos isso. Mas ela já salvou minha pele vezes suficientes para eu não poder reclamar. O relógio de ela vibrou novamente. Ela pensou que fosse Eds de novo, mas quando verificou, apareceu o nome de Ben. A mensagem dizia: que tal no próximo fim de semana? Só como amigos? Ela só tinha conhecido Ben há algumas semanas, mas ficou imediatamente encantada com ele. Mesmo assim, sentia que suas vidas eram diferentes demais para construir as bases de um relacionamento. Na semana passada, ela teve que dispensá-lo. Tinha certeza de que ele faria outra mulher muito feliz. Ele era um bom homem, mas não para ela. Ben reagiu bem, mas pelo visto ainda mantinha uma esperança de que pudessem reatar. Mia olhou de lado. Um relógio que manda mensagens de texto. Essa é nova para mim, disse ela. Ela abaixou rapidamente o pulso. Falando nisso, se tem uma crítica a fazer é que a Ripley é meio tecnofóbica. No nosso último caso, ela sugeriu que fôssemos a uma locadora de vídeo. Mia riu, uma visão rara. Uma locadora? Agradeça por ter uma jovem esperta para te manter atualizada, Mia. Tá bom, tá bom. De qualquer forma, diga ao seu namorado que está ocupada, Dark. Eds deve chegar a qualquer momento. Ele não é mais meu namorado, disse ela secamente. Não tinha certeza se a informação era para Mia ou para Mark. Acabou de forma meio abrupta. Ah, que chato, sinto muito ouvir isso, disse Mia. Mas, como dizem, há outros peixes no mar. A Mia entende muito de relacionamentos, disse Mark. Ela teve 3 casamentos bem-sucedidos. Seu tom era tão sério que ela demorou 1 segundo para perceber que ele estava brincando. O rosto de Mia contava outra história. O Mark vai nos ajudar por um tempo, disse Mia, lançando um olhar severo na direção dele. Se ele sobreviver até lá. Essa revelação agradou muito a ela, embora ela não soubesse exatamente por quê. Talvez fosse a possibilidade de ter mais alguém com quem trocar ideias, ou simplesmente o desejo superficial de ter uma nova cara no trabalho. É só uma lesão no ombro. Vou ficar fora de combate por 3 meses, no máximo. Não estava falando disso. Me referia ao seu gatilho fácil, disse Mia. Touché. Ele se virou para ela. Vou ficar aqui na sede enquanto você estiver na linha de frente. Um ombro deslocado me colocou atrás da mesa, então conto com você para me manter ocupado.
Me chame se precisar de alguma coisa e eu resolvo. Da linha de frente para a mesa, você é como uma versão invertida de mim, disse ela. Bom, faz um tempo que não fico atrás de uma mesa, então espero estar à altura. A última vez que trabalhei como escrivão foi na polícia do Alabama, há 15 anos, então peguem leve comigo. Não prometo nada, disse Mia. O corredor tinha se acalmado durante a conversa, mas um barulho de passos fez a área voltar a ficar agitada. Ela se virou e viu 5 homens de terno, que agora apertavam as mãos e se dispersavam. Um deles era William Edges, o diretor do FBI, que se dirigia para sua sala no último andar. Antes de entrar, fez sinal para Mia se juntar a ele, e ela presumiu que isso significava que ela também deveria ir. Vamos, novata! Mark, provavelmente falaremos em breve. Boa sorte, meninas, comportem-se. Ela se despediu com um aceno de cabeça e se dirigiu à sala de Edges. Ela gostou do novo agente e sentiu uma conexão imediata com ele, apesar de conhecê-lo há apenas alguns minutos. Seria bom ter mais alguém em quem confiar durante os casos, especialmente quando a teimosia de Mia viesse à tona, mas por ora era hora de focar. A última coisa que ela precisava era de distrações. Ela se sentou no sofá encostado na parede do escritório luxuoso de Edges. Ele se jogou atrás da mesa e largou seus pertences, fazendo a cadeira de couro pular com o impacto de seu corpo atarracado. Ligou o notebook e colocou os óculos, e mesmo com sua aparência profissional, o estresse visível fazia parecer que ele tinha acabado de sair de uma luta de boxe. A maioria das pessoas estava se preparando para ir embora, mas Edges parecia estar apenas começando, para seu desgosto. Agentes, obrigado por virem em cima da hora. Como estão seus ferimentos, senhorita Dark? Ótimos, obrigada. Ainda está um pouco sensível, mas não falta muito para voltar ao normal. A pergunta parecia mais uma formalidade do que uma preocupação genuína, então ela deu a Edges a resposta que ele queria ouvir. A lesão no ombro ainda causava algum desconforto, e na verdade ela provavelmente não deveria voltar ao campo tão cedo, mas ela não perderia a oportunidade de sair de novo, com dor no ombro ou não. Excelente, então vocês estarão prontas para resolver esse probleminha que temos em Baltimore. Baltimore era relativamente perto de casa, pensou ela. Isso significava uma viagem curta, graças a Deus. O que temos? Logou perguntou Mia do outro lado da sala. 2 vítimas, ambos homens, mortos no mesmo trecho da rodovia, encontrados em diferentes áreas de descanso ao longo da Interstate 95. Edges jogou uma pasta marrom para cada uma das agentes. Ela pegou a sua no colo e começou a folhear os arquivos. Encontrados mortos nos carros? Zrenia Mia falou primeiro. Sim, múltiplas facadas em cada uma das vítimas. A brutalidade é fora do comum. Parece que quem fez isso tem muita raiva reprimida. Ou isso, ou... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.